Você já parou para pensar que, sob a imensidão branca e aparentemente vazia da Antártica, pode existir um mundo escondido que a gente mal começou a explorar? Um mundo com montanhas, lagos secretos e até sinais de vida? Parece ficção científica, mas não é. A Antártica é o lugar mais misterioso do nosso planeta. Não só porque é coberta por gelo há milhões de anos, mas porque esse gelo é como um cofre gigante que esconde tudo que existe embaixo. E aqui vai um detalhe intrigante. Nós sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o que está escondido sobre a camada de gelo antártica. Então a pergunta é, o que, de fato, está lá embaixo? Para responder isso, a gente precisa voltar no tempo. Porque a Antártica nem sempre foi esse deserto congelado. Há mais de 100 milhões de anos, no período em que os dinossauros caminhavam por aí, esse continente ficava grudado na Austrália, na América do Sul e na África, formando parte do supercontinente Gondwana. E adivinha, a Antártica era coberta por florestas. Sim, árvores, rios e animais que jamais imaginaríamos nesse lugar hoje. Foi só com o movimento das placas tectônicas que a Antártica se isolou no Polo Sul. Com o passar dos milhões de anos, correntes oceânicas se formaram ao redor dela, bloqueando o ar quente, e o continente entrou em uma espécie de congelador eterno. Isso aconteceu de verdade. A natureza literalmente colocou a Antártica num freezer gigante durante a Era Cenozoica, há cerca de 34 milhões de anos. Desde então, o gelo cresceu e cresceu, até formar camadas de até 4,8 quilômetros de espessura em alguns pontos. Isso é como colocar quase 5 prédios do Burj Khalifa, o maior arranha-céu do mundo, empilhados um sobre o outro, só de gelo. Mas por baixo desse gelo todo, o que tem? Bom, é aqui que a história fica ainda mais interessante. Pesquisadores usam várias ferramentas para tentar enxergar através dessa barreira congelada. Eles usam desde satélites como o IceSat-2, que mede a altura do gelo, até técnicas de radar e levantamentos sísmicos, que basicamente mandam ondas sonoras ou eletromagnéticas lá para baixo e medem como elas voltam. É como fazer um ultrassom, só que em escala continental. E o que eles descobriram é que a Antártica não é só um bloco de gelo liso. Muito pelo contrário. Lá embaixo existem cadeias de montanhas inteiras, vales enormes e rios escondidos. A cadeia de montanhas Gamburtsev, por exemplo, é do tamanho dos Alpes, mas ninguém jamais viu diretamente, porque está soterrada por 600 metros de gelo. É como uma cordilheira fantasma. Além das montanhas, os cientistas encontraram lagos escondidos sob quilômetros de gelo. O mais famoso é o Lago Vostok. Ele está enterrado a 4 quilômetros de profundidade. Tem 250 quilômetros de comprimento e 50 de largura. É um dos maiores lagos do mundo, mas ninguém nunca o viu diretamente. Ele ficou isolado do resto da Terra por pelo menos 15 milhões de anos. Isso significa que, se existir vida ali, ela evoluiu em completo isolamento, sem nenhum contato com o mundo de fora. É como ter um planeta alienígena debaixo dos nossos pés. Aliás, essa ideia de vida embaixo do gelo não é só especulação. A NASA estuda esses lugares justamente porque eles são parecidos com ambientes de luas congeladas, como Europa e Encélado, que podem ter oceanos escondidos sob o gelo. Em 2013, quando os cientistas conseguiram perfurar até um lago menor, chamado Williams, eles encontraram bactérias vivas. Isso mostrou que sim, mesmo em condições extremas, com pressão gigante e sem luz solar, a vida pode sobreviver. E não são só lagos. Pesquisas recentes revelaram que existe uma rede de rios subterrâneos que conectam esses lagos, como se fosse um sistema de encanamento escondido. A água derretida na base do gelo escorre e viaja por centenas de quilômetros, o que afeta até a forma como os glaciares deslizam em direção ao mar. Ou seja, o que acontece lá embaixo influencia diretamente o aumento do nível do mar, que é uma das maiores preocupações do mundo hoje. Mas esse mundo subterrâneo também guarda fósseis. Já foram encontrados fósseis de plantas e até de dinossauros na Antártica, quando o continente ainda tinha florestas. Isso prova que o gelo está escondendo capítulos inteiros da história da vida na Terra. Imagine só o que ainda não foi encontrado. E tem mais, há sinais de carvão, petróleo e gás natural sob a Antártica, restos de matéria orgânica que ficaram presos quando o continente era verde. Esses recursos nunca foram explorados, porque há tratados internacionais que proíbem a exploração econômica da região.
mas só o fato de eles existirem já mostra como o subsolo da Antártica é rico e misterioso. Agora, aqui vai o desafio. Estudar o que está sob o gelo não é nada fácil. Primeiro porque estamos falando do lugar mais inóspito do planeta, com temperaturas que chegam a menos 80 graus Celsius. Segundo porque perfurar quilômetros de gelo, sem contaminar o ambiente, é um pesadelo tecnológico. Quando os cientistas tentaram perfurar até o Lago Vostok, houve um debate enorme sobre o risco de poluir um ecossistema intocado por milhões de anos. É como abrir um baú antigo e correr o risco de estragar o que está dentro. E mesmo com toda a tecnologia, a gente ainda conhece menos de 1% do que realmente existe sob o gelo. Cada descoberta é como encontrar uma peça de um quebra-cabeça gigante. Por exemplo, em 2019, cientistas anunciaram a descoberta de uma catedral natural escondida sob o gelo, uma cavidade enorme que parecia uma pintura de filmes de aventura. Isso mostra que ainda estamos só arranhando a superfície, ou melhor, o gelo. O clímax dessa história é justamente a ideia de que, sob a Antártica, pode estar escondido o futuro da nossa ciência, porque tudo que descobrirmos ali pode nos ensinar sobre mudanças climáticas, sobre como a vida se adapta em ambientes extremos e até sobre como procurar vida em outros planetas. A Antártica é literalmente um laboratório natural guardado por uma muralha de gelo. E se hoje olhamos para esse continente e vemos apenas um deserto branco, talvez no futuro ele se revele como um dos lugares mais fascinantes que já exploramos. Montanhas invisíveis, lagos secretos, fósseis de mundos perdidos e micróbios que sobreviveram ao impossível. Tudo isso está lá, esperando ser revelado. Resumindo, a Antártica não é só gelo, é um arquivo congelado da história da Terra e, talvez, um mapa para o futuro da exploração espacial. O que está sob o gelo é, ao mesmo tempo, um mistério, um perigo e uma promessa. E se você quiser continuar nessa viagem por lugares misteriosos, já clica no próximo vídeo que está aparecendo na tela.